Claro, né, que essa tensão, esse conflito entre Israel acaba preocupando todo mundo. O conflito tem se desenrolado com respostas violentas entre os lados. E para explicar qual o significado desse ataque preventivo de Israel e se essa ação fere princípios do direito internacional, a gente conversa agora com o mestre em Direito Político e habilitado em Direito Internacional dos Conflitos Armados, Fernando Capano, que gentilmente atende aqui a Jovem Pan. Professor, muito obrigado por nos atender. Uma boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade e uma boa tarde para todos. Quando a gente tem a alegação de Israel de que o Irã representa uma ameaça, de que poderia estar próximo de atingir um estágio em que fabricaria uma arma nuclear e que isso seria uma ameaça ao Estado, à existência do Estado de Israel. E aí ataca-se o outro país. Está contemplado dentro do direito internacional dos conflitos? Qual é a avaliação que o senhor faz dessa ação israelense, professor? Olha, é claro que nós estamos diante de uma questão que envolve tensões geopolíticas de grande monta e de grande relevo. No entanto, se nós utilizarmos a lógica que está contemplada pela legislação internacional, que culmina aí no direito internacional dos conflitos armados, a alegação de Israel, embora, de novo, eu compreenda do ponto de vista geopolítico, mas a alegação de Israel acerca da ameaça representada pelo Irã não encontra respaldo na legislação internacional que regula aí a lógica dos conflitos armados. Para que um país possa se defender, ele precisa ter, na lógica do que nós chamamos de Carta da ONU, salvo melhor juízo, é o artigo 51 da legislação que criou a Organização das Nações Unidas, né? Nós temos aí que ter um ataque efetivo ou, eventualmente, uma autorização expressa por parte do Conselho de Segurança. A simples alegação de que há uma ameaça, por mais complexa, por mais substancial e por mais relevante que ela possa ser, a rigor não autoriza ataques preventivos. Nosso comentarista Sérgio Zagarino está com a gente também, tem perguntas ao senhor. Pois não, Zagarino. Professor, parabéns por estar aqui conosco, obrigado. E em relação ao ataque mesmo de Israel, o professor não acredita que nós deveríamos rediscutir a própria legislação da ONU, levando em consideração que ela se deu ali pós-período de Segunda Guerra e hoje nós vivemos uma escalada muito maior, uma tensão muito maior nesses conflitos, seja na guerra da Rússia com a Ucrânia, seja no Oriente Médio. Tudo isso porque nós estamos discutindo hoje a própria existência do Estado de Israel. Se Israel, como bem apontado pelo Netanyahu, não tivesse agido, talvez não tivesse tempo de agir. O que o professor poderia dizer sobre essa atualização ou, eventualmente, se há discussão para uma nova legislação na ONU? De fato, agradeço a pergunta porque ela realmente é bastante pertinente. Nós temos realmente que compreender que estamos diante de uma realidade que é completamente distinta, inclusive do ponto de vista do potencial militar das nações aí que estão envolvidas, né? Estamos aí, obviamente, diante de uma era em que temos armamentos aí de grande potencial destrutivo, e, portanto, óbvio que esse contexto geopolítico precisa ser melhor compreendido e melhor regulado pelo direito internacional dos conflitos armados. A começar pelo papel, a meu juízo, do Conselho de Segurança, né? Se efetivamente a lógica é que qualquer tipo de ameaça precisa ser submetida ao crivo prévio e à análise prévia do Conselho de Segurança, este Conselho de Segurança precisa ter, a princípio, mecanismos de coerção um pouco mais efetivos, né? Não basta simplesmente ficarmos discutindo as questões lá no âmbito do atual formato do Conselho de Segurança sem que efetivamente haja uma possibilidade de ação e de reação imediata. Isso é uma questão que me parece bastante importante no que diz respeito a essa moderna compreensão dos conflitos armados. Também, óbvio, precisamos levar em consideração de fato, né, esse contexto geopolítico bastante complexo, né, que realmente teria que ser modernizado, né, para a nossa atual compreensão da contemporaneidade dos conflitos armados, porque realmente nós não estamos apenas e tão somente com uma tensão
estão instaladas lá no ambiente do Oriente Médio. Estamos diante também de um palco de guerra bastante complicado, bastante complexo, com ramificações muito complexas também lá no âmbito da Ucrânia, e isso precisa ser, como disse, compreendido antes que eventualmente haja uma escalada, talvez até mesmo de ordem internacional, de ordem global, que possa, infelizmente, é preciso ponderar isso, que possa, em alguma medida, até mesmo resultar numa terceira guerra mundial ou até mesmo numa guerra de proporções globais de fato. Professor, é possível a gente traçar um paralelo entre a guerra Estados Unidos e Iraque, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque sob a acusação de que o Saddam teria ali armas de destruição em massa que poderia atacar outros países promovendo o terror. Depois descobriu-se que não havia essas armas de destruição em massa. E aí, em cima disso, por outro lado, o Irã é adepto do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Então, dá para fazer esse paralelo. E, por outro lado, se o Irã está nesse tratado, faltou também uma observação dos organismos para que Israel não tivesse que pagar para ver? Pois a gente pode traçar um paralelo, certamente, e me parece que a ponderação é bem pertinente nesse aspecto, mas existem algumas diferenças também, né? As semelhanças, por óbvio, partem do pressuposto de que os Estados Unidos, naquela ocasião, alegou essa ameaça de que, eventualmente, poderia haver uma escalada nuclear do programa nuclear iraquiano naquela ocasião, em 2003. Lembrando que estávamos, obviamente, no contexto do pós-11 de setembro, e isso explicava muita coisa naquela oportunidade. Da mesma forma, hoje, nós temos esta alegação, dessa ameaça aí, de uma escalada nuclear por parte do programa iraniano, e isso, obviamente, faz com que a tensão se eleve por demais, à semelhança do que ocorria naquela ocasião. A grande diferença é que, a meu juízo, me parece que existem alegações que são, que estão, obviamente, se provando verdadeiras, no sentido de que realmente, talvez o programa nuclear iraniano realmente exista e realmente possa culminar com a aquisição por parte do Irã dessa tecnologia nuclear. E a partir daí, a partir do momento em que o Irã se torna uma potência nuclear, uma potência bélica nuclear, realmente o resultado disso é absolutamente imprevisível. Isso não ocorreu lá naquela ocasião nos Estados Unidos, né, e nesse conflito com o Iraque, mas a meu juízo, e esse é o problema principal, e respondendo o final da sua pergunta e o final da sua ponderação muito pertinente, como disse, aquele precedente lá em 2003 abriu a possibilidade de que, sobre o argumento da guerra justa, sobre o argumento das ameaças, sejam elas verdadeiras ou não, você possa agir de maneira unilateral a enfraquecer por demais a ordem jurídica internacional. Eis a razão pela qual, me reportando a ponderação prévia que eu fiz na pergunta prévia, eis a necessidade de nós compreendermos de fato essa contemporaneidade dos conflitos havidos aí entre as potências, de modo a reformular por completo a ONU e, obviamente, o seu Conselho de Segurança, de modo que todas essas questões possam ser dirimidas em ambiente de pluralidade e com o mínimo de possibilidade de ação e de reação rápida e imediata, de modo a fazer com que esses conflitos não escalem. De novo, atitudes unilaterais só enfraquecem a ordem jurídica internacional e podem realmente culminar com resultados imprevisíveis e muito, muito, muito perigosos que, eventualmente, podem aí ocasionar, inclusive, uma escalada global e uma terceira guerra mundial. A gente agradece o mestre em Direito Político e habilitado em Direito Internacional dos Conflitos Armados, Fernando Capano, falando à Jovem Pan. Muito obrigado, até a próxima, professor. Eu é que agradeço a oportunidade, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Até mais.